Então, mais uma vez, boa noite para todas. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso grupo de supervisão. É muito bom receber vocês e eu espero que vocês aprendam muito nessa aula, espero que vocês gostem. E já fica aqui desde o início o meu convite para que vocês fiquem na supervisão, que eu sou suspeita em dizer, né? Mas é muito bom. Eu falo que é muito bom porque eu também aprendo muito. Eu falo assim que não tem nada mais valioso do que as trocas, né? As trocas nos ensinam muito mesmo. E tem muitas psicanalistas que me perguntam assim, Camila, mas eu ainda estou estudando. Será que é interessante eu entrar? Eu falo para vocês assim, se eu tivesse tido um ambiente desse bem no início do meu trabalho como psicanalista, eu não tinha errado tanto. Mas, enfim, tudo tem um porquê, né? Então, eu precisei passar pelo processo da aprendizagem. Eu até estava vendo, porque assim, eu tenho uma supervisão, né? Eu participo de um grupo de supervisão. Só que o meu supervisor, eu faço em grupo também. O grupo, acho que tem 10 pessoas no grupo. E assim, eu pago mensal, é R$ 100 também a mensalidade, só que não fica gravado, sabe? Eu estudo o meu caso. Quando eu levo um caso, eu tenho a oportunidade de uma vez no mês só levar o meu caso. E olhe lá, dependendo de se as meninas têm caso, eu demoro mais ainda a levar o meu. E, enfim, eu falo que aqui a nossa supervisão não é só uma supervisão, é muito além, é muito mais do que uma supervisão, né? Que o que eu entrego, que não é só estudo de caso, é aula teórica, igual hoje a gente vai falar sobre a resistência, que é algo que muitas têm dificuldade em ver a resistência acontecendo e também como manejar ela, porque quando a gente se depara com uma resistência, a gente fica bravo, a gente fica irritado, a gente quer demitir o paciente, a gente acha que não está dando conta, a gente acha que não é capaz. Então, assim, a gente sempre traz para esse narcisismo ainda que não foi ainda tratado, né, elaborado dentro de uma análise. Mas a gente tem esse ambiente justamente para isso, para tirar dúvidas, para estarmos juntas, aprendendo umas com as outras, e é sobre isso. Eu só vou pedir para que vocês só deixem o mudo ativado, porque senão dá interferência na gravação. Mas se vocês quiserem compartilhar alguma coisa no momento da aula, não tem problema. Vocês podem levantar a mãozinha do Zoom ou até mesmo a mão. Então, aí, se der, eu vejo vocês levantando. Ou pode abrir o microfone e falar, tá bom? Mas vamos lá. Quem aqui assistiu a live? E a gente vai dar como se fosse uma continuidade, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui dentro da supervisão, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, vocês podem comentar no chat, tá? Que eu vejo tudo aqui no chat também, o que vocês falarem. Deixa eu só mandar o link aqui para o pessoal que está entrando no grupo. Mas eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, uma sala muito linda. Eu amo quando tem muita gente assim. Sala muito bonita, bem cheia, bem recheada, né? Mas vamos lá para o que interessa. Vamos falar sobre resistência. Você tá doido? Tá falando mal da conta. Deixa eu ativar o mudo aqui. Resistência na clínica. Mas antes de eu começar, eu quero perguntar para vocês, vocês podem colocar aqui no chat para mim. Qual foi a resistência que vocês já se depararam? Que vocês acharam muito difícil lidar? Ou que passou e depois que você percebeu que era uma resistência? Qual foi a resistência mais difícil de lidar? Nossa ou do cliente? A do cliente. A do cliente. Eu falo que a nossa resistência é muito mais difícil de perceber, né? A gente nem Pode falar, imagina. Camila? Pode falar. Nossa, eu tive uma boa noite, meninas. Tudo bem? Estou com o microfone fechado aqui, que eu estou num lugar improvisado. Mas eu tive uma cliente, Camila, que, meu Deus,
Foi no estágio, e já o estágio de 5 sessões. Uhum. Ela não falava. Ela Uhum. fazia, ela ficava com a cara de paisagem, só assim, feliz. Aí eu falava, boa noite. Ela, boa noite. Como você tá e tal? Ela, bem. Como foi sua semana? Bem. E aí, durante a semana, aconteceu algo novo, um episódio novo na sua vida, ou uma memória que você lembrou? Não. Nossa, é sério, no dia que era a sessão dela, eu vou mentir para você, não, acho que eu tenho ainda, né, muito o que tratar isso. Eu não queria. Eu falava, Jesus, pelo amor de Deus, manda um download aí sobrenatural para mim escavar o coração dessa mulher. Acabou as 5 sessões, Camila, e ela do início ao fim, bem, bem, bem. Ela só falava assim. Uhum. É muito difícil para nós terapeutas lidar, né, com um cliente assim, aqueles clientes que respondem curtamente, né, monólogo só uma frase ou só uma palavra. Então é realmente muito difícil, porque a gente fica tentando sustentar esse vazio, né? E sustentar esse vazio demanda muito de nós. A gente fica tentando preencher, né, esse lugar. Mas se eu for perguntar assim para você, quem aqui já passou por isso? Acho que todo mundo, né? Levanta a mão. Quem aqui já atendeu um cliente que não fala? Eu. Todo mundo. Então, assim, você não está sozinha, né, Antônia? Eu não estou sozinha também, porque todos nós lidamos com clientes assim. E é interessante, assim, que aqui na supervisão tem até uma aula sobre os não neuróticos. Tem alguns não neuróticos que, de fato, não têm fala. E daí a gente precisa ser um ego auxiliar, onde a gente vai falar para ele aquilo que ele não consegue. Muitas vezes a gente precisa entrar nesse lugar, né? Ser esse ego auxiliar. Tive uma que, além de não falar, só chorava. E esse choro queria dizer muita coisa. Talvez foi o espaço que ela encontrou que ela nunca teve, de chorar livremente, sem julgamento, né? Sem condenação. E muitas vezes a gente acha assim, a gente se cobra muito querendo fazer muita coisa dentro de uma sessão com o nosso cliente, mas a gente não percebe o quanto você, às vezes, num silêncio, você consegue tratar muito mais do seu cliente do que em muitas falas que você dá. Às vezes só sua presença já é uau para o seu cliente. Eu falo por experiência própria. Até mencionei na live hoje sobre algo que eu estava resistindo muito inconscientemente, depois que eu entendi que era uma resistência, falar sobre o meu filho, sobre a morte dele, como foi, o que eu senti, detalhes, sabe? E, e eu chorei muito nessa sessão, muito mesmo. E eu lembro que a minha analista só ficou, só esteve. Ela não falou nada, nada, gente, nada. E eu falo que foi a sessão que mais mexeu comigo, mais eu consegui fazer minhas elaborações, entende? Então, muitas vezes, só o fato de você estar ali, a sua presença já é muito, porque eu nunca tive um ambiente no qual eu pude expressar em detalhes aquilo que estava dentro de mim. Então, às vezes, com seu cliente vai ser da mesma forma. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre algo que vai além da técnica, né? Vamos olhar para aquilo que paralisa, aquilo que trava, aquilo que escapa. E seja no paciente, seja também em nós, porque resistência não está somente no nosso paciente. Nós também temos resistências. E é muito difícil lidar. O som dela não sai para mim, gente. Raquel, você precisa clicar no microfone. Alguém escreve aí para mim, fazendo favor, no chat, que ela precisa clicar no microfone para liberar. Então, o que você sente quando o paciente falta uma sessão, quando ele fica em silêncio ou quando ele racionaliza tudo? O que você sente, terapeuta? O que você sente? Coloca aí no chat para mim. O que você sente quando um cliente falta a sessão, quando ele fica em silêncio?
quando ele racionaliza. O que que é racionalizar tudo? É quando ele fala e já justifica, vamos supor. O cliente fala, é que eu apanhei muito quando eu era criança, minha mãe me bateu muito, mas também, ela sofreu muito também com os pais dela, sabe? Ela foi muito judiada, então eu entendo. Eu estava conversando com um amigo esse final de semana, e assim, não tem como a gente é psicanalista, a gente acaba analisando, né, algumas falas. É claro que a gente não coloca ali, né, não fala, mas eu ficava percebendo assim a fala dele, que ele fala assim, eu amo meu pai, porque se ele não tivesse me batido, se ele não tivesse me espancado, se ele não tivesse me expulsado de casa, eu não seria quem eu sou hoje. Então, é uma racionalização, entende? Fico preocupada quando o cliente falta, me traz insegurança com uma pergunta: será que ele não está gostando da terapia? Então, olha só, né? O que que a gente sente, sendo que é muito interessante isso aqui, Ana, porque a maioria de nós ficamos nesse lugar. Eu já estive nesse lugar, mas aqui a gente só olha para a gente como terapeuta. Em nenhum momento a gente pensa assim: por que será que o meu cliente não veio? O que será que a gente está conseguindo ali trazer na terapia que está causando essa resistência nele? Não tem a ver com você, não é que ele não esteja gostando da terapia, não tem nada a ver com a terapeuta, tem a ver com as questões inconscientes do próprio analisante. Gi, pode falar. Semana passada eu tive uma experiência, eu tô com essa pessoa há um ano e pouco. E ele sempre dá umas escapadinhas, né, tá? Mas aí eu fiquei 20 minutos esperando por ele, e ele teve uma recaída, né? Na sessão anterior ele me contou que teve uma recaída fortíssima. E aí fiquei 20 minutos esperando, mandei mensagem. Aí eu mandei mensagem, olha, essa sessão eu vou ter que cobrar, porque não me avisou, enfim, começando a educá-lo, né, nessa questão. E aí, no final de semana, mandei outra mensagem, você está bem? A minha preocupação é se ele estava bem. Aí eu fui até na rede social dele para ver se ele postou alguma coisa, para ver se estava vivo. Olha a sensação, olha o pensamento. Porque ele nunca fez isso. Sempre tenta, pode ser mais tarde, pode ser de manhã, mas ele nunca faltou assim, nunca me deu explicação. Ele sumiu. Aí hoje ele respondeu, pediu desculpa pelo sumiço dele. Aí eu falei, oh, meu coração, onde Aí, vai? aí é onde entra a nossa contra-transferência, né, Gi? Eu analisei e falei, cara, ele uma hora ele vai me deixar, mesmo ele estando bem. Olha a preocupação. Ou ele ainda está precisando de atendimento, porque quem decide é ele. E Uhum, aí seria o primeiro paciente que abandonaria a terapia para mim. Então, é a primeira vez, né? uhum. É, Princípio. é assim, a gente também vive alguns lutos, né, na nossa análise com o nosso cliente. E muitas vezes a gente revive um luto que não foi elaborado de algum familiar, de alguém que você perdeu. Aí, quando você vem para um atendimento com alguém e esse alguém some, aí dentro da terapeuta evoca aquele sentimento de luto, de perca, é onde essa terapeuta precisa ir para análise, para elaborar esse luto que foi evocado com o afastamento, né, desse cliente. Por isso que eu falo assim que a análise é uma via de mão dupla, né? Automaticamente que você está ali, sim, para auxiliar o processo do seu cliente, é evocado de dentro de você as suas emoções, aquilo, né, que você ainda não conseguiu elaborar. Antônia? Tá me ouvindo? Tô. Uhum, sim. Eu tive uma, Camila, que ela desistiu na segunda sessão. Uhum, Ela enviou uma mensagem para mim no WhatsApp no dia da sessão e falou: Antônia, eu não vou continuar. Aí eu perguntei o que aconteceu. Ela tá vindo muitas lembranças e eu não estou aguentando. Hoje eu chorei o dia inteiro, ou eu não estou bem. E eu não consegui, achar esse lugar, um lugar que não fosse de preocupação.
E aí eu continuei perguntando, você quer continuar por aqui? Porque realmente eu fiquei preocupada, porque o caso dela é um caso muito difícil. Ela é uma usuária de drogas e ela é prostituta. Ela vive dentro do prostíbulo, então ela se droga para, né, para ter muitos ali clientes. E aí ela começou a lembrar de muitas coisas que aconteceu na infância, que aí ela lembrou que o avô, o tio, o cunhado, né? Então ela não quis mais. E eu tentei por ele, você quer conversar por aqui? E ela trouxe uma avalanche de coisas, assim, realmente muito pesada. E eu falei, não, então tá, tudo bem. Nós podemos remarcar para amanhã ou para, né, semana que vem. E ela disse que não. Que quando ela tivesse melhor, não sei como ela melhoraria só, mas quando ela tivesse melhor, ela me procuraria. Ok, naquele dia eu fiquei procurando onde eu errei. Será que eu aprofundei demais no caso, na história dela? Será que eu fui muito a fundo? Eu acelerei o processo e toquei, sabe? Quando a gente fica ali achando que realmente não está preparada, o que que eu fiz de errado, né? E a gente fica nesse lugar que é como você falou nos seus vídeos, é um lugar solitário da psicanalista. Eu ia compartilhar com quem, né? Aí eu tive que falar com meu marido. Para você ver o tanto que eu tava assim, eu falei, meu bem, uma moça desistiu. Eu não sei se eu toquei em áreas que eu não podia. E ele não ia entender, mas eu precisava externalizar aquilo ali, né? Então, realmente a gente precisa de um acompanhamento, Camila. Eu acredito que a gente realmente precisa, sabe? Sim, não é saudável, tanto para a psicanalista quanto para o paciente, quando a psicanalista não busca, sabe, esse auxílio mesmo. É necessário. Porque senão a gente adoece também, né, meninas? A gente precisa entender isso. A gente acaba internalizando muita coisa que não precisa. E isso é muito inconsciente, tudo que a gente internaliza. Então, por isso que é bom essa ajuda, né? Estar na supervisão, estar em um grupo. Mas, enfim, vou dar continuidade para a gente não demorar tanto. Então, quais são, os teóricos que falam, que eu quero trazer, né? Que falam sobre a resistência? Freud, que a gente sabe que Freud ele tratou os neuróticos, a histeria, ele lidou ali. Freud, a intenção dele não era atender, mas sim de pesquisas, né? Os avanços ali. E o mecanismo que ele fala, né, para a gente reconhecer o neurótico é o recalque. Então, como que nós conhecemos uma pessoa neurótica que vamos tratar com ela a respeito da neurose? É, através do recalque que a gente reconhece que a pessoa vive, né? Ela é uma pessoa neurótica. Então, ali ele fala: resistência é uma força psíquica que protege o eu, que é o ego, da angústia e que está ligado ao recalque. Aquilo que o meu ego não consegue suportar, eu reprimo e eu recalco, tá? Então, nisso vem esse mecanismo, que é o recalque. Já Ana Freud é onde é muito interessante, porque é Ana Freud que trouxe esses mecanismos de defesa, que é a negação, a projeção, a intelectualização, qual mais? É, outros que eu vou colocar, já coloquei aqui para a gente falar sobre eles. Então, esses mecanismos de defesa, Ana Freud que trouxe. O Winnicott fala que a resistência, ele protege o verdadeiro self, ainda não estruturado, aquele self, o falso self, né? E, e é interessante a gente saber sobre os teóricos, porque cada um trabalha de uma forma. Freud vai ver como recalque. Ana Freud vai ver como os mecanismos, que é projeção, recalque, enfim, negação. O Winnicott fala que é uma resistência que protege esse verdadeiro self, que ainda essa pessoa vive nesse falso self. E já para Lacan, ele fala que a resistência não é do paciente, a resistência é do analista. Olha só que interessante. Então, por isso que a gente precisa estudar os teóricos, porque se eu for fazer uma clínica somente com Lacan, eu não vou perceber que os meus pacientes também têm resistências. Se eu for fazer uma clínica somente com Winnicott, muitas vezes eu vou ficar paralisada
Porque eu vou esperar o meu paciente se sentir seguro para colocar para fora aquilo que ele está evitando. Aí eu preciso analisar a forma que Freud trata essa resistência, porque ele espera em um tempo. Eu falo que nós psicanalistas precisamos ter o feeling, porque nós podemos pontuar aonde está acontecendo a resistência. De uma forma leve, é claro, mas a gente pode pontuar. E já para Lacan, a gente ia fazer uma clínica sem somente olhando para nós a respeito da nossa resistência e não da resistência dos nossos pacientes. Então, por isso que é interessante a gente estudar os teóricos, sabe? E não tratar a psicanálise, que eu falo assim, que muitas vezes muito psicanalista, trata a psicanálise como até algo religioso. Não, porque eu sou lacaniano, sou freudiano, sou winnicottiano. É claro que a gente tem eu falo por mim, que eu sou muito mais nessa linha de Winnicott, porque eu gosto mais desse lugar de acolhimento, sustentação, mas eu não fico só com ele, porque se eu ficar só com ele, muitas vezes eu não vou ver a minha clínica avançar. E também eu não vou ver que muitas vezes eu tenho resistência. Então, por isso que a gente precisa dar uma passeada nos teóricos, não ficar preso só em um, tá? Mas vamos lá, para Freud, a resistência como defesa do inconsciente. O psicanalista, a gente trata o consciente ou o inconsciente? De quem eu falo de quem que a psicanalista é amiga? A psicanalista é amiga do inconsciente, não é amiga do consciente. Então a gente precisa olhar o que está por trás das falas, né? Enfim. A resistência é uma força ativa do psiquismo que impede o acesso a conteúdos recalcados, de acordo com Freud. Então, vamos supor, chega no momento da clínica e o seu paciente falta, ele fica em silêncio quando ele começa a falar da mãe, exemplo. Aí ele começa a falar da mãe, ele foge para outro assunto, ele fala de uma maneira superficial, ele não se aprofunda. Então, aqui é, você precisa notar, porque tem conteúdos que não estão querendo vir para fora. Então, é bom você analisar. Ele surge como uma forma de proteção contra a angústia associada às lembranças traumáticas, porque a psique não quer viver de angústia, né? Ela não quer sofrer, igual essa cliente da Antônia. Ela foi tendo acesso, né? Porque assim, acho que Lacan que fala, o que mais angustia um paciente na clínica não é ele ter que ir fazer terapia, é ele ter que se ouvir, não é ter que falar. O que angustia não é a gente ir para uma análise e falar. O que angustia é a gente ter que se ouvir, é a gente ter que ouvir o que a gente fala. Entendeu? Então, por isso que foi difícil para cliente da Antônia permanecer. Não tem a ver com o que a Antônia fez ou deixou de fazer, mas para ela foi angustiante colocar para fora tudo que ela estava guardando dentro. Por isso que a pessoa foge, tá? Então, qual que é o objetivo do analista? Interpretar. Só que tem que ter aquele tempo, a gente não pode interpretar de uma vez, porque pode também causar resistência. Então, a gente deve interpretar e romper a resistência com a escuta e a fala correta. A análise avança à medida que a resistência é superada. Não sei se vocês fazem análise, mas vocês podem perceber na análise de vocês. Eu percebo que a minha análise rompe um pouco quando eu quebro essas resistências. Parece que algo muda dentro de mim. E isso não tem como eu te explicar como é, não tenho palavras, eu falo que fica naquele lugar do real. Não tem como a gente explicar como acontece uma elaboração, né? E quando a gente rompe essa resistência, é onde vem as elaborações necessárias para ser feito. Camila, mas como que eu vou fazer o meu cliente ter uma elaboração? Você não consegue fazer nada, tá? Psicanalista, você não faz nada. Você não faz nada. O mérito todo de uma análise é do seu cliente. É do seu cliente. Depende dele. Qual ferramenta eu uso? O que o seu cliente trazer? O que que eu vou abordar hoje? O que o seu cliente trazer, tá?
Exemplo, o paciente silencia, fica em silêncio. O analista interpreta como uma defesa contra o recalque. Aí o analista vai perceber, aqui tem algo. E o psicanalista vai anotar, no momento em que a cliente falou sobre a mãe, ela silenciou. E deixa ali, anota ali. Vai ser conteúdo para você trabalhar lá na frente. Aí outro dia, a sua cliente chega e vai falar da mãe de novo. Aí de repente ela fica em silêncio ou ela foge. Aí você anota. Novamente, fulana ficou em silêncio ou fugiu desse assunto. Anota. Aí numa outra vez você pode até pontuar. Eu percebi que assim você ficou em silêncio. Naquele outro dia você fugiu, você não terminou a fala. Vamos entender sobre isso? O que está acontecendo dentro de você? Por que esse silêncio? Então, você pode pontuar. Você pode pontuar essa resistência depois de um tempo. Se você interpretar de uma vez, causa mais resistência, uma resistência maior. Ai, ser psicanalista, gente, é todos os dias uma aventura no inconsciente. Para Ana Freud, a resistência como função, ela protege o ego. Mostra aqui que a resistência se manifesta nos mecanismos de defesa inconsciente, como negação, projeção, racionalização, deslocamento. Então, qual que é o objetivo dentro aqui da teoria de Ana? Reconhecer qual é essa defesa que está em jogo e ajudar o paciente a substituir essas defesas rígidas com formas mais adaptativas. Exemplo, o paciente justifica agressões com humor. É os famosos xistes, né? Eu dou risada, eu conto algo que foi muito difícil, mas sorrindo. Analista interpreta aqui como um xiste, né? E daí o cliente vai entendendo o porquê que eu dou risada, mas isso a psicanalista não fala. Ela só coloca assim: então você sofreu, você foi espancado. Fala as palavras dele, tá? Vamos supor, o cliente fala: ai, que eu apanhei muito, mas ai, era até engraçado porque os meus irmãos começaram a fazer isso, isso e isso. Aí você pode repetir a fala dele. Pode repetir. Ai, então você está falando que você apanhou, né, e tal, e os seus irmãos riam de você e você achava engraçado isso? E parece que quando a gente repete a mesma fala, parece que abre uma luz assim, nossa, que estranho, né? Que estranho ouvir isso de você. Mas enfim, vamos lá. Donald Winnicott, a resistência como proteção do eu, do self. Que te machucam. Seja, Pronto. Então, a resistência não deve ser combatida, mas respeitada e sustentada, assim na visão de Winnicott, né? Ela protege o self verdadeiro, ainda imaturo. Forçar a interpretação para Winnicott é uma invasão do espaço psíquico desse cliente. Então, o que que o analista faz nesse lugar? Oferece o holding, que é a sustentação, oferece a presença e o acolhimento. Espera o paciente se sentir seguro para que ele se revele. Exemplo: o paciente evita temas dolorosos, o analista sustenta o silêncio sem interpretar prematuramente. E eu vou te falar assim que eu, Camila, eu prefiro estar numa clínica assim, onde o meu psicanalista tenha esse holding, tenha essa sustentação, né? E ele não interprete. Mas aí eu penso, será que é a defesa do meu ego que não quer essa interpretação? Mas eu gosto muito dessa clínica de Winnicott, onde a presença e o holding é mais vista, né? E já para Lacan, a verdadeira resistência é do analista. O paciente, para Lacan, o paciente não resiste. A resistência aparece quando o analista não sustenta o seu lugar ético. E como é que o psicanalista não sustenta o seu lugar ético? Quando ele interpreta fora do tempo, muitas vezes o psicanalista interpreta por uma ansiedade dele mesmo,
Ele interpreta para mostrar serviço, não tem nada a ver com o cliente, tem a ver com o psicanalista. Ele cede a demanda. Quantas vezes o seu cliente falou assim: o que que você acha que eu devo fazer? O que que você acha que eu faço aqui? O que que você acha que isso aqui? Sabe, esses clientes que demandam de você alguma coisa. Então, o analista, se ele não se cuidar, ele vai ceder a demanda. E quando você cede a demanda, você entra nessa resistência. Porque quando você cede a demanda, você está colocando no seu cliente um desejo seu, mas você não está trazendo do seu cliente o desejo dele. Então, você cede essa demanda. Também tem um problema que a gente costuma ter, que é assumir o lugar de mestre. A gente entra naquele lugar muitas vezes que eu sei mais. Eu posso ajudar porque eu sei. Então, muitas vezes a gente entra nesse lugar de mestre, de dar orientações, de. Quem tá com o fone aberto, gente? Fica muito ruim aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu até me desconcentro. Então, muitas vezes nós psicanalistas ficamos nesse lugar de mestre, achando que nós sabemos muito mais sobre a vida do nosso cliente do que do nosso próprio, o nosso próprio cliente sabe. E a gente não pode se colocar nesse lugar. O lugar que nós precisamos estar é o lugar do sujeito do suposto saber, que é isso que Lacan fala. Como assim, sujeito do suposto saber? O nosso cliente, o seu cliente, precisa ir para a terapia com você achando que você sabe, mas você não sabe de nada. Mas você precisa sustentar esse lugar, porque é nesse lugar que a clínica avança, quando ele acha que você sabe, entende? Mas você não pode cair nessa, você não pode se colocar no lugar que você sabe, mas sempre sustentar esse desejo. Na minha última cliente, eu fiz essa repetição para cliente, não percebi a fala. Não entendi. Deve ser de alguma coisa que eu falei aqui, né? Tá, vamos lá. Até aqui, alguma pergunta, meninas? Tudo certo? Então, função da resistência, né? Resistência do inconsciente, que é o recalque, do ego, que é o eu, né? Enfim, que é os mecanismos de defesa. Resistência do superego, que é a culpa, a punição, resistência da transferência. Então, como identificar as resistências? Escuta flutuante. Tem alguém com fone aberto. Se puder fechar, fazendo um favor. Escuta flutuante. Observar de mudanças sutis no discurso ou no corpo. É muito interessante você prestar atenção no seu cliente, o bocejar. Em qual momento que ele boceja? Em qual momento que ele olha para os lados? Em qual momento que dá vontade no banheiro? Em qual momento que dá vontade de fazer xixi? Então, perceber essas sutilezas, né, da clínica. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu achei muito engraçado, interessante, na verdade. As resistências, não é nem resistências, mas as elaborações que as crianças fazem. É muito interessante as elaborações infantis, gente, muito interessante. Uma hora eu quero trazer para vocês. Leitura da transferência e da contratransferência, que a gente precisa perceber aonde que o cliente está te colocando, o que você sente nessa transferência. Exemplo, teve um paciente meu que me colocava sempre no lugar de mãe. E eu fui, sentindo essa exigência desse lugar. E aí eu comecei a ficar muito incomodada a ponto de eu não querer mais atender. Aí eu percebi a transferência dele estava causando em mim uma contratransferência. Aí cabe a mim perceber, é uma contratransferência de fato daquilo que ele está transferindo para mim, ou será algo meu aqui? Aí eu preciso analisar, será que essa vontade de sair tem a ver comigo ou tem a ver com ele? Aí isso que eu preciso analisar, entende? Nessa transferência e na contratransferência.
Se eu perceber, não, que não tem nada a ver comigo, é uma sensação que está vindo referente à transferência dele, talvez é a sensação que ele tem de que um dia a mãe dele deixou. De que um dia ele teve esse sentimento, talvez eu esteja sentindo na conta transferência algo que ele viveu na maternidade, entende? Então, a conta transferência e a transferência são elementos que você também pode trabalhar na clínica. Vamos lá. O ego é uma construção imaginária alienada no olhar do outro. Como que o ego ele é? Ele é criado referente ao olhar dos pais, ao olhar do outro. É muito interessante que nós neuróticos, eu falo que nós, né, porque eu sou neurótica, eu custei, neurótica histérica ainda. Custei a aceitar, mas enfim, é isso. E é algo muito interessante que o neurótico, ele tem muito, gente, muito problema com o olhar do outro. O que que o outro vai pensar? O que que o outro vai falar? Ai, meu Deus, se eu fizer isso, será que eu vou fazer certo? Ai, meu Deus. Aí é onde nos trava. A neurótica é desse jeito, o neurótico é desse jeito. O olhar do outro para ele é muito importante, muito importante. E é algo que você também pode prestar atenção em você e no seu cliente. Vamos lá. O sujeito do inconsciente aparece na fala. O sujeito do inconsciente, que é o inconsciente, aonde que ele aparece? Na fala, no ato falho, no xiste, no sintoma, no sonho. É onde o inconsciente vai mostrar, entende? O analista não fala com o ego do paciente. Você não fala com o eu, com o ego que está mostrando ali na clínica. Ele escuta o sujeito do inconsciente. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir além da fala, além daquilo de fato que o cliente está trazendo. A gente vai começar a ver muito além disso, tá? Então, aqui eu já falei sobre o lugar do analista, sujeito do suposto saber, lembre-se sempre disso. E quais são as resistências do paciente nesse jogo todo? Beatriz colocou amada. Vamos lá. O paciente entra, senta e não fala nada. O silêncio é aquele lugar denso, desconectado. Qual que é o manejo que a gente precisa usar nesse lugar do silêncio? Sustentar o silêncio com presença e com muito afeto. A gente acha que no silêncio a gente não faz nada, mas a gente faz muita coisa no silêncio. Muita coisa. A gente preenche muita coisa no silêncio. Mostrar disponibilidade sem forçar a fala. Muitas vezes o cliente fica em silêncio e a gente fica, ai meu Deus, o que que eu vou falar? Ai, deixa eu procurar umas perguntas aqui para fazer para o cliente. Ai, deixa eu ver uma ferramenta. Calma, respira, psicanalista. Fica em silêncio com ele. Ou é muito difícil também para você ficar em silêncio? Aí é algo que você precisa levar para sua análise, entendeu? Você pode falar o seguinte: podemos apenas ficar nesse silêncio, se assim você preferir. Tá tudo bem para você? Para você ficar em silêncio, tá bom? Vamos ficar em silêncio, eu fico com você. Seja presença, somente. Quando o cliente boceja quando você fala, acho meio estranho. Resistência? Aí, nesse momento, Débora, você pode anotar o que você falou ou o que ele falou que ele bocejou. Anota. Aí depois você vai tentar entender o que que esse bocejo quis dizer. Do que ele está tentando fugir? Porque quando a gente boceja é porque dá sono, é que a gente quer sair daquele lugar. Então, o que que ele estava querendo escapar? O que que ele estava querendo fugir? Pulga racionalizante, que é também um mecanismo de defesa. Exemplo, já entendi tudo sobre mim. Não precisa mais. Não tem nada mais para eu falar. Gente, eu falo para vocês que
Nós psicanalistas, na maioria das vezes, eu falo porque eu atendo muitas psicanalistas. Eu sou psicanalista e muitas vezes eu levo isso para minha sessão. Não, mas isso aí eu sei. E é uma fuga da gente, sabe? Porque é mais fácil falar que sabe do que se aprofundar no assunto. E isso é muito inconsciente, muito inconsciente. Eu já tentei de tudo. Já fui no psicólogo, já fui no psiquiatra, nada resolve. Racionaliza tudo, sabe? Esse lugar de racionalização. Então, qual que é o manejo que nós precisamos fazer? Acolher a fala, acolhe ela. Convida o paciente para investigar o que ainda não foi sentido. Como assim, Camila? Sim, eu entendo que você sente que entendeu, mas será que você viveu isso emocionalmente? Será que você hoje entende o que te aconteceu, mas e emocionalmente, como foi isso para você? O que você sentiu em tudo isso que você viveu, né? Minha cliente, 5 sessões, já está tudo resolvido. É a mesma coisa quando a cliente dorme no início do ensaio mental e só acorda no final. Meu Deus! Aqui ela quis fugir realmente, tem que até tomar cuidado com os ensaios mentais com ela. É até perigoso ela não voltar. Por que que muitas vezes a constelação familiar, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês estudaram um pouco, muitas vezes quem faz constelação familiar surta, gente. Às vezes nem volta. Muitos casos eu já vi da pessoa ir para uma constelação, fazer ali, e ir logo em seguida para o psiquiatra tomar medicação, porque surtou. Mas por quê? Porque é algo muito invasivo. Na psicanálise, a gente vai o quê? Com cuidado, vendo os mecanismos, vendo a fala, indo devagar, interpretando na hora certa. Por quê? Se você invade uma interpretação, se você invade a psique da pessoa, ela foge, ela não volta. Eu já contei esse caso e eu acho ele muito valioso para falar para vocês novamente. No início eu não sabia disso, eu atendi uma pessoa que tinha uma estrutura indo ali para uma esquizofrenia, estava bem no início, mas eu fui fazer aquela ferramenta que é muito linda, eu gosto muito dessa ferramenta, que é o Me Descobrindo, e chegou naquelas falas assim: eu vou te falar uma palavra e você me fala o que vem na sua mente. Aí, quando eu falei abuso, ele surtou. E ele surtou a ponto de ir internado. Ele me ligou várias vezes e nossa, eu fiquei muito preocupada. Ele me ligava dizendo que ia se matar. Ele surtou comigo na hora da sessão. Eu fiquei desesperada. Como eu não tinha teoria, como eu não sabia de muita coisa, o que que eu fiz? Eu vou orar por você, que é a minha fuga, que foi a minha fuga. Como eu não sabia o que fazer, vou orar. E na igreja é assim, né? Não sei o que fazer, vamos orar. É assim, e na sessão eu fiz da mesma forma. Vamos orar. Mas por quê? Porque eu não tinha base teórica, né? Hoje jamais eu faço com uma pessoa que nessa linha mais da psicose ou está vivendo um momento muito difícil, às vezes tendo alguns delírios, eu não vou fazer isso com a minha cliente. Não vou fazer essas perguntas invasivas, né? Vou esperar ela trazer. Então é importante a gente saber disso. Uma cliente minha semana passada me mandou mensagem no Instagram. Camila, o que você acha? Olha só as transferências que acontecem. Camila, o que você acha? E mandou. Aqui na minha cidade tem uma consteladora. Aí ela quer fazer essa constelação. Só que a minha cliente, ela não suporta uma constelação. Ela vai surtar. Ela vai surtar. Eu devolvi a pergunta: o que você acha? Aí ela falou: ai, eu tô me sentindo muito só. Eu comprei um estilete porque eu quero me matar. E eu não tô suportando mais essa dor. Aí, o que que você faz, gente? Eu tava comendo espeto na hora, me deu aquela, meu Deus. Aí eu fui e mandei uma mensagem. Fulana, seguinte, quando você se sentir assim, você pode me mandar mensagem. Eu deixo essa abertura. Você pode me mandar mensagem, não tem problema. Mas eu tô aqui, porque é uma não neurótica.
Se essa pessoa vai para uma constelação familiar, gente, ela surta. É capaz ela sair daquele lugar e cometer o suicídio. Por isso que é perigoso, entende? Deixa eu ver as mensagens aqui. A minha paciente no online brinca com o cachorro sempre quando toco no assunto do pai, mas ela não fala nada. Isso há 7 meses, olha só. Percebe o momento que ela faz com o cachorro? O que que ela traz para você com esse cachorro na hora que fala do pai? Você vai descobrir algumas coisas. Ganhei esse curso, mas fiquei na dúvida se é o encontro mesmo da psicanálise com base cristã. Olhei só o início das aulas. Nananã. Tá, vamos lá. Intelectualização. Isso é só uma defesa narcísica, não é? Que é o quê? A gente levar a nossa teoria para a nossa análise, vamos supor. Ah, isso aí é por causa do meu Édipo, né? A gente faz essas perguntas para analista. Isso é por causa do meu Édipo, né? Que eu não fui bem resolvida. Porque eu lembro que meu pai fazia assim, minha mãe assim, aí o meu Édipo não foi bem resolvido. Então é por causa disso. A gente se trata na nossa na nossa própria análise, a gente quer se tratar, né? Mas enfim, intelectualização. Então, qual que é o manejo? Traga o paciente da teoria para a experiência. Exemplo, e como isso toca você hoje? Além disso que você sabe, além do complexo de Édipo, o que você sente? Transferência negativa. Exemplo, o paciente fala, você é fria igual minha mãe. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Você é isso igual minha mãe. Você faz igual minha mãe. Eu já vivi questões assim. Eu achei que você ia me abandonar igual minha mãe. Eu já ouvi isso. Então, às vezes, a pessoa faz essa transferência negativa para nós, né? Então, o que que a gente faz? Acolhe a transferência, não se defende. Muitas vezes nós queremos nos defender. A gente não pode se defender e nem argumentar. O que que você vai fazer? Como é para você sentir isso aqui comigo? Como foi para você sentir que eu teria abandonado você? Como foi para você sentir isso? Vamos falar mais sobre esse abandono? Quem mais te abandonou? O que que você sentiu? Então, aprofundar no abandono, nisso, nessa emoção que ela trouxe para você. Tem que ter o cachorro na sessão e, com isso, percebo que distrai um pouco ela. Ainda não tive coragem de pedir para tirar o cachorro. Não pede, não. Vai percebendo como ela lidar. Eu acho que você pode tirar muita vantagem disso. Que eu queria abandonar igual todo mundo. Aham. Tem essas transferências, né? Idealização do analista. Quando o cliente fala assim, nossa, como você é maravilhosa. Nossa, eu só consigo me abrir com você. Nunca contei isso pra ninguém, só pra você. Aí o psicanalista fica, uau, como eu sou incrível. Mas aqui há uma idealização desse analista, porque analista, você nunca vai ser perfeito, né? Em algum momento vai ter uma transferência que não vai ser boa nesse lugar. Ainda mais, exemplo, se a pessoa teve uma questão materna. Falando porque nós somos mulheres, na maioria das vezes os clientes fazem essa transferência. E daí é aquele lugar que ele vai querer te conquistar, assim como um dia ele quis conquistar a mãe. Ele vai querer te conquistar, então ele vai falar, vai subir seu ego, né? Vai te elogiar, uau, como você é incrível. Só que em algum momento a raiva dessa mãe vai ter que vir para fora. E em quem que ele vai depositar essa raiva? Também em você. Aí você vai passar a ser aquela pessoa que é chata, que não é maravilhosa, entendeu? Então, você precisa trabalhar isso, né? O que que nós precisamos fazer? Desconstruir com doçura e convidar ele a essa humanização. Como assim? O que será que essa imagem de perfeição protege?
Tá, ok. Quando ele fala assim, uau, como você é maravilhosa. Aí você pode devolver. Quem mais foi maravilhosa? Vamos entender o que é ser maravilhosa nesse lugar para você. Então, tudo, gente, tudo que seu cliente falar, tudo que ele disser é conteúdo para você trabalhar. Ele está mostrando para você. Tem uma cliente que mandou até presente. Uhum. Disse que nunca mais iria me deixar. Logo depois foi fazer psicanálise e não está mais comigo. Ai, as transferências. Mas é desse jeito, eles tentam, né, cativar assim como um dia cativou a mãe. Só que de repente você acessa um lugar que vem a raiva. E aí, se ele não continua na terapia, na análise, essa raiva ainda vai ficar. E quando for procurar outra terapia, vai viver exatamente a mesma coisa, porque ele vive em repetição. Ele vive em repetição. Desqualificação da dor. Ah, nem foi tão ruim assim. Todo mundo passa por isso. Tem uma frase que assim, eu vejo muitas pessoas falam essa frase e tá tudo bem quanto que as pessoas acham, mas eu não falo. Eu não falo porque eu sinto como se fosse uma desqualificação da dor do meu cliente, que é, poderia ter sido pior. Eu não gosto, gente, dessa frase. Me desculpa, mas imagina, uma cliente que chega, foi abusada pelo pai, teve uma situação muito difícil na vida, aí eu falo para ela, ah, poderia ter sido pior. Tipo assim, eu não tô validando essa dor, né? Então, eu acho que a gente precisa validar as dores dos nossos clientes. Muitas vezes a gente vê um cliente falando sobre algo e eu já vi muitas, né, falando, ah, será que isso aconteceu mesmo? Será que ele não tá mentindo? Não, peraí, nunca, gente, olha. Acredite em tudo que seu cliente disser. Mesmo que não tenha sido uma verdade de fato que aconteceu, tá na psique. Se tá na psique, é verdade. Entende? Então, é isso que você vai tratar. Então, eu não gosto de tudo que invalide a dor de alguém, eu não gosto. É o meu posicionamento, né? Bom, o que que nós podemos falar nessa questão? Mesmo parecendo pequeno, pode ter deixado muitas marcas. Exemplo, né? Muitas pessoas vêm para terapia achando que, ah, comigo foi tudo tranquilo. Ah, não aconteceu nada na minha infância. Ah, meu pai saiu de casa, eu tinha uns 7 anos, mas nada mudou, foi tudo tranquilo, sabe? Então, às vezes o próprio cliente começa a desqualificar a própria dor. Eu já ouvi assim, ah, ninguém vai se importar com a minha história. Não aconteceu nada de interessante. Olha só, muitas vezes a gente entra nesse lugar de desqualificação da nossa dor. Então, assim, você pode falar, olha, eu percebi que tem sido difícil manter. Desculpa. Você pode falar assim, olha, eu entendo que hoje você pense dessa forma, mas imagina quando você era criança, porque hoje a sua adulta entende, né, que seu pai saiu de casa e, enfim, houve muitas questões, mas e sua criança? Será que a criança entende dessa forma mesmo, né? Faltas recorrentes. Faltas sem justificativas, especialmente após sessões mais emocionais. Talvez foi só eu que só aconteceu só comigo isso, de querer faltar na próxima sessão, porque essa foi muito difícil. Eu acessei uma dor muito ruim, muito terrível, e na próxima eu falo assim que nós psicanalistas muitas vezes queremos fugir, a gente não dá conta do conteúdo. Imagina, gente, que quem nem sabe o que que é psicanálise. Entende? Então, assim, hoje, como psicanalista, poxa, por que que a cliente saiu? Nossa, ela precisa falar. A gente entende que a pessoa precisa falar para fazer as elaborações, mas muitas vezes nós, psicanalistas, não suportamos a nossa própria análise, entende? Então, assim, é algo que a gente precisa avaliar, né?
Então, o que que a gente pode fazer? Olha, eu percebi que tem sido muito difícil, talvez você manter essa frequência, né? Vir para as sessões. Será que alguma coisa foi tocado, né, que você não esteja suportando? Ou então, igual eu estava falando hoje na live, a psicanalista falou que o cliente estava faltando, já tinha 2 sessões que ele faltava, e ela não sabia como abordar. Aí eu fui perguntei um pouquinho, né, dessa relação, da primeira relação, que foi com os pais. Os pais davam de tudo, os pais faziam tudo. E com a psicanalista ele queria fazer a mesma coisa, né? Ele vive em repetição. Aí eu falei, você precisa se posicionar, você precisa colocar o limite que os pais não colocaram e talvez ele esteja exigindo isso de você. E foi a psicanalista se posicionar, falar, olha, eu percebo que esteja sendo difícil, talvez para você manter, né, essa frequência, mas eu preciso que você venha, porque muitas vezes eu deixo, né, de colocar outra pessoa, porque eu já tenho você nesse horário. Então, eu só peço que você não falte mais com muita delicadeza, com muita sutileza, sem forçar, sem condenar, sem julgar, mas foi ela se posicionar na outra semana. Ele veio, foi a melhor sessão que ela fala que teve com ele, porque ele se abriu, ele chorou e ele se entregou na sessão. Ele precisava do quê? Somente de um posicionamento. Interessante isso, né? Mudança súbita de assunto, que é quando a pessoa começa a falar de algo e de repente fala, tá falando da mãe, de repente, ah, meu trabalho, não sei o quê, muda de assunto, sabe? Então, o que que a gente pode fazer? Notei que você mudou de tema, é aquilo que eu estava falando no início. Ela fala, muda de assunto, você anota. Na outra sessão, ela fala, muda de assunto, você anota. Aí chega um momento que você pode apontar. Olha, eu percebo que toda vez que você vai falar sobre isso, você muda. Vamos entender o porquê que você foge desse assunto? Vamos dar esse lugar, né, de fala. Rir ou narrar um trauma foi horrível, mas até engraçado, né? Mecanismo de defesa do paciente. Outro ponto, culpa como defesa. Foi tudo culpa minha. Eu que provoquei isso. Eu falo que esse é um mecanismo de defesa que eu vejo muito na minha clínica quando a pessoa foi abusada, sabe? Aí em tudo ela coloca essa defesa para não acessar mais nessa dor. E é muito interessante, porque toda vez que eu aponto, às vezes, esse mecanismo de defesa, ela consegue se aprofundar mais naquilo. É onde que, através da fala, ela consegue entender que não foi de fato culpa dela, mas ela usa primeiro esse mecanismo de defesa. Autoanálise precoce, que também é um mecanismo de defesa, que é, nós amamos fazer isso, né? Nós que somos psicanalista, autoanálise de nós mesmos. Eu já ouvi muitas que falam assim, ah, é muito importante a nossa autoanálise. Gente, é importante você se conhecer, sim, mas não substitui a sua análise. A gente não consegue ver na gente. Você pode se aprofundar na teoria, ser aquela psicanalista reconhecida no mundo inteiro, mas se você não fizer a sua análise, você não vai se conhecer. Isso eu digo com toda certeza. Tem como afetar o nosso inconsciente, né, Camila? Não, é impossível, Um ajuda de outro. até porque a gente é cheio de mecanismo de defesa. Como que você mesma vai quebrar seu mecanismo de defesa se ninguém apontar ele? É impossível, é impossível. Beatriz, pode falar. Eu ia até abaixar minha mão de novo, porque eu ia falar justamente isso. E a resistência, cadê? A gente Não não tem resistência, não tem resistência, porque, A gente né? não nota. A gente só nota a nossa resistência quando ela é apontada. Senão você vai viver aí, ó, repetindo, 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 sem uma evolução. Mas a gente consegue enxergar no outro. Por isso que o outro vem fazer terapia com você, fazer análise com você. Mas você não consegue ver a sua. Não consegue, tá? Você pode tentar. Aí a gente vai para a análise. E daí a gente começa
a fazer as autoanálises dentro da nossa própria análise. Ah, eu sei, por causa disso, disso, disso. Ah, eu entendi isso, isso, isso. E é tão diferente uma autoanálise quando você está fazendo na sua sessão, na sua própria análise, e quando é uma elaboração. Na elaboração é algo muito profundo, a autoanálise não, é só um conhecimento a respeito daquilo que você acha que é. A elaboração não, a elaboração é diferente. Quer falar, Beatriz? Quando existe essa autoanálise, a gente só enxerga o que a gente quer ver, né? É muito Aí verdade. chega na análise mesmo e fala assim: meu Deus, como assim? Não é nada daquilo que eu imaginei que era. É só o que a gente quer enxergar, né? Uhum, sim, Então, Camila, eu fiz uma reflexão na minha análise e ela pontuou uma coisa bem específica. Eu fiquei a semana inteira pensando sobre aquilo e negando, às vezes aceitando, negando, aceitando. Foi duro escutar, né? é difícil, gente. É um confronto com a gente mesma. E, bom, não é fácil esse lugar. Não é fácil. O que me travou muito no início da minha análise é porque o neurótico, vocês sabem, né? O neurótico quer ficar bem para o outro, se importa com o olhar do outro, o que que o outro vai pensar, vai dizer, vai falar. E daí, como eu sou muito ativa na rede social, e a gente na rede social não é 100% do que a gente é. Você não mostra na rede social que você tem os seus perrengues, que você chora, que você também tem os seus momentos de fraqueza, né? Que você é humana. Você não mostra isso na rede social. Mas aí eu fui para minha análise, porque a minha analista me acompanha, eu já fiz um grupo de supervisão onde ela estava. Gente, eu fui muito resistente porque eu não queria mostrar para ela as minhas vulnerabilidades. Eu sempre queria aparentar que eu tô bem, né? Sou ótima. Aí, quando eu desfiz das minhas armaduras, das minhas defesas conscientes e as inconscientes, ela aponta. Aí eu fui vendo assim, meu Deus, eu fico pensando, como que muitas pessoas não vão para análise? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Porque eu fico pensando, será que às vezes uma coisa que eu ficava muito pensando, que é o neurótico, né? Será que eu sou tão problemática assim que eu sei que eu preciso de análise e muitas não são problemáticas porque vê que não precisa de análise? Olha só os meus pensamentos. E era tudo fuga minha, entende? Mas quando eu me libertei de tudo isso, deixei um pouquinho esse meu ego, meu narcisismo, olha, eu preciso disso aqui. Aqui eu não sou analista, aqui eu sou somente a Camila. E eu preciso conhecer essa Camila. Eu preciso conhecê-la profundamente, porque a gente passa uma vida inteira sem lidar com a gente mesmo, E fugindo. como boa analista, como Oi? uma boa analítica, você, como uma boa neurótica, reconhecida aí, lida tão bem com o olhar do outro na internet, no Insta. Não é fácil, tá, Gi? É uma luta, Não, não parece. é uma luta interna. Vocês acham que é fácil? Aí eu vou, Uhum. faço uma live, faço isso aqui. Não é fácil, não, gente. Eu levo tudo para minha análise. Mas é onde eu não me paraliso mais. Mas não é fácil. Não deixa de ser difícil. Vamos lá. Onde eu parei aqui. Fuga, eu já falei sobre negação de importância. Ah, foi só um tapa. Minha mãe também apanhava, era normal. Projeção, são os outros que sempre me fazem mal. Nunca sou eu. A gente sempre projeta no outro, né? Identificação com o agressor. Eu apanhei, mas mereci. E ele estava certo. A gente vê muito isso também. É, sedução emocional, elogios constantes, né? Que eu já falei aqui, olhares sedutores, busca de aprovação. Gente, eu tive uma cliente há um tempo já atrás. Teve um dia que eu
Abri a câmera, ela estava só de sutiã. E, enfim, aquilo me gerou incômodo. Aí eu fiquei, enfim, continuei a análise. Aí no outro dia, na outra sessão, ela apareceu fumando de sutiã. Aí eu fiz a análise com ela. Aí depois, em um outro dia, gente, eu olhava, eu via, eu percebia os olhares. Eu tenho certeza que nesse dia, com essa cliente, eu vivi uma transferência erótica nítida. Transferência erótica. E a gente acha que a transferência erótica é só quando é mulher e atende homem. Você pode viver uma transferência erótica atendendo outra mulher. E você percebe o olhar. O porquê que ela apareceu só de sutiã? Existia um porquê, existia um por trás. Aí nisso eu fui trabalhando questão materna, a questão com o pai. E assim, é tão interessante que ela repetiu comigo na clínica exatamente o que ela fazia lá fora. Exatamente o que ela fazia lá fora. Só como ela não ficou muito tempo, que são coisas que precisam ter tempo e muita profundidade para apontar, aí não consegui trabalhar com ela referente a isso. Mas é muito interessante a gente prestar atenção também nessas seduções emocionais, porque elas aparecem também para não se aprofundar em conteúdos muito profundos, muito profundos. Inversão no setting, talvez você viva isso. Quando o cliente começa a te fazer perguntas, exemplo, e você já passou por isso? Como que foi para você viver isso? Vocês já perceberam que os seus clientes entram nesse lugar também? O que que você faria no meu lugar, se fosse com você? Então, os clientes começam a demandar de você isso. O que que você pode falar? É interessante você ter essa curiosidade a respeito de mim, né? Mas o que você busca? O que que você quer encontrar em mim essa resposta? Que resposta você quer encontrar? O porquê é interessante para você saber disso sobre mim? Então, sempre levar ele, né, a pensar sobre isso, sobre essa situação. Vamos lá. Manejo clínico das resistências. A gente precisa interpretar cuidadosamente e pontualmente, saber a hora certa de interpretar. Imagina, eu atendendo essa cliente que ela chega de sutiã para a sessão e eu, nesse primeiro dia, eu falo, o que quer dizer você vindo para a sessão de sutiã? Sabe, eu apontar isso. Nesse momento, ela vai embora. Ela não fica. Ela só não continua a análise porque eu tive um ajuste de valor. Então, ela não quis permanecer. Mas senão ela ainda estaria comigo. Uma psicanalista sentar na cadeira do cliente significa quebrar o orgulho totalmente. É, é verdade. Trabalha muito nosso eu, né? Nosso ego. Verdade, Ana. Reforço da aliança terapêutica, que são os manejos que você pode fazer, né? Reforçar a aliança, validar o desconforto, retomar, né, esse contato. O que que é validar o desconforto? Quando o seu cliente, ele começa, deixa eu ver uma hipótese, ele começa a chorar, talvez na sessão, ele não consegue falar, você percebe que ele está travado. Você pode olhar e falar assim: eu entendo que deve ser muito difícil para você. Eu entendo que é muito desconfortante falar sobre isso. Tá tudo bem. Vamos no seu tempo. É isso. É só sustentar esse lugar. Respeitar esse tempo psíquico do seu cliente, entender, né? Não forçar a verbalização precoce.
Silêncio analítico como ferramenta, quando o silêncio do analista devolve a responsabilidade para o cliente. É até interessante, assim, quando o cliente ele tenta demandar algo de você, não tem quando o cliente fala, 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 e ele para. E ele para olhando para você, esperando uma fala sua. E é desse, porque na nossa vida real, normal, cotidiana, é normal isso. A relação é isso. Eu converso com a Gi, de repente ela para mim falar, eu paro para ela falar, e isso é uma relação normal. Mas na terapia não é assim. Ele para querendo uma resposta e você pode silenciar. Porque se você interfere e fala, você impede aquilo que está talvez querendo sair. Então, se o seu cliente demanda, para, você continua em silêncio. Tipo assim, fazendo expressões para que ele fale mais sobre isso. Atendi um paciente na primeira sessão, ele estava sem camisa e deitado. Atendi ele normalmente, mesmo incomodada, mas no final falei com ele. Na próxima sessão, por favor, sentado e com camisa. Ele não voltou. É isso, você apontou antes da hora. Que talvez para ele é normal, né? Mas incomodou você. Então, você colocou o seu desejo no jogo. Tá vendo, gente? A pessoa vai embora. A pessoa vai embora, não adianta. Até que vai chegar um momento que ele mesmo vai trazer e você vai, de alguma forma, conseguir lidar com ele a respeito disso. Mas não no primeiro dia. No primeiro dia é tudo muito assim, ó. Você vai ouvir, você vai sustentar, você vai. Porque nos primeiros dias de análise é transferência, você está ainda construindo uma transferência com o seu cliente. Entendeu? Beatriz? Aproveitando esse gancho, você vai comentar sobre a resistência que o analista causa? Tem. Porque uma coisa me chamou muita atenção, Camila, que você mandou lá no grupo, da moça que falou que foge da sessão, porque já começa assim nas primeiras sessões, ela não traz, e a terapeuta pergunta como que foi a sua infância. Então é algo que assim, é uma resistência, né, pode causar uma resistência, mas por conta do analista Uhum, querer trazer isso para a pauta, né, uhum. Sim, sem que a pessoa traga. sim. Só responder aqui, qual seria o limite, Camila? Até que ponto devemos atender, deixa eu ver aqui, subiu, ainda incomodados? O que você pode fazer para isso não acontecer? Teve uma pessoa que eu fui fazer análise bem no início. Ela mandava assim: estar em um ambiente tranquilo, com fone de ouvido e com vestimenta. Ah, mas como assim, com vestimenta? Porque realmente tem pessoas que vão igual essa moça, né? Ficar só de sutiã, que vai ficar só sem camisa. Então, se você não está preparada para esse tipo de situação, avisa antes. Mas é aquilo, quando a pessoa vem, ela preenche alguma coisa, ela fala com a sua secretária ou fala somente com você, você combina, é, automaticamente já teve uma transferência ali. Então, a gente não tem como adivinhar o que que a gente vai ver do outro lado. Não tem como a gente adivinhar. Agora, se você ligou a câmera e imagina uma pessoa nua do outro lado, é claro que você não vai ficar, né, meninas? Tem um limite. Tem um limite. Agora, a pessoa tá de sutiã, beleza? A pessoa tá sem camisa, vamos entender sobre isso. Mas se você depara com uma pessoa nua, aí já é demais. Aí foge, toda a ética, né? Entre o seu cliente ali do outro lado. Então, existem os limites e você pode entender esses limites dentro de você mesma. Antônia, pode falar. A Beatriz, né, falou sobre, tá. Teve um comentário de uma pessoa lá no meu Instagram
que ela falou que todas as vezes que ela ia para um atendimento, aí a terapeuta sempre perguntava: e sua infância, como foi? Vamos falar sobre a sua infância. É como se. É isso que a gente precisa ter cuidado, né? Não é você que coloca a pauta da sessão. Eu deixo, as meninas muito tranquilas a respeito assim. Muitas chegam aqui pensando assim: ai meu Deus, o que que eu vou fazer semana que vem? Ai, o que que eu vou trabalhar semana que vem? Ai, o que que eu vou fazer? Meu Deus, que ferramenta que eu vou trabalhar? Calma, fica calma. Porque quem vai trazer a pauta da sessão é a sua cliente. É a sua cliente. Então, imagina, o cliente vem e aí eu falo, ele tem muita resistência na infância, ou às vezes não se lembra por conta de um recalque, ou teve uma dor muito profunda. Gente, se eu tive uma dor muito profunda na minha infância, eu chego para uma sessão de análise que eu nunca vi o terapeuta, nunca conversei com o terapeuta, e ele já fala: como foi sua infância? Ah, para, né? Eu vou embora também. A resistência é na hora, é na hora. Então, muito melhor o seu cliente chegar e você, o que que trouxe você aqui hoje, né? Você já fez terapia? Sabe aqueles inícios de conversa? Como foi para você estar em uma sessão terapêutica? Sabe, o que você sentiu? E deixa o seu cliente trazer. Ah, então, eu passei por umas questões na infância, sabe, com a minha mãe. Me fala um pouco mais sobre isso. Sabe, deixa ele trazer. Não pergunta, não. Porque tem até o professor Lucas, ele fala, né, que a psicanálise não é uma terapia diretiva, não é algo que você vai ouvir, vai aconselhar, você vai ouvir, vai dar uma direção, você vai pontuar, né, o seu trabalho. Quem faz isso? É uma TCC. Quem faz isso? É um coach, um trainer, né, que é o PNL. Eu fiz o estudo de PNL no início da minha caminhada na psicanálise, porque eu não sabia de nada. Ah, vou fazer um PNL para mim trabalhar umas técnicas de PNL com os meus clientes, né? Aí eu preparava aquele tanto de ferramenta. Aí, se ele falar sobre a mãe, eu vou usar essa. Se ele não falar nada, eu vou usar essa ferramenta. Gente, isso não é terapia, não é psicanálise, na verdade, né? A gente não está aqui fazendo, exercendo um papel de um PNL, nem de um coach, nem de um TCC. Não que essas questões não sejam válidas, não sejam legais, são. Em algum momento é necessário. Tem pessoas que não vão se adaptar com a psicanálise. Um dia eu fiz uma live, psicanálise não é para todos. E vai se adaptar no TCC, tá tudo bem, entendeu? Mas o seu papel é psicanalista. Você vai ouvir o inconsciente. Você não vai tratar o consciente da pessoa. Beatriz, pode falar. Eu posso dar uma dica, Camila, que uma professora minha me deu? Tem Uhum. ajudado muito nos meus atendimentos. Eu trabalho dessa forma, sempre explicando para a pessoa desde a primeira sessão como funciona a psicanálise, o que é associação livre, aqui você tem lugar de fala, e é sempre pontuando no início das sessões, você que faz a pauta e tal. E assim, chega o momento das resistências, chega aquele momento que a gente aponta. Aí, às vezes, a pessoa já tem um bom tempo com a gente em análise, ela mesma identifica: nossa, eu tô totalmente resistente, eu não tenho assunto, percebi. Às vezes a pessoa fala isso. E uma professora minha, ela trouxe algo falando assim: você pode falar para o seu cliente sobre uma recepção. Tem feito diferença na minha clínica. Porque quando a gente vai passar no médico, por exemplo, a gente chega na recepção, ou seja no presencial, análise, né, no presencial, você fica ali em torno de uns 10 minutinhos esperando. E isso, o coração acelera, vem aqueles pensamentos: o que que eu vou falar na minha análise, qual vai ser o assunto. E ela falou sobre essa questão do online. Porque às vezes, até mesmo como uma resistência, a gente faz milhares de coisas, lava a louça, quando dá o minuto da análise, a gente vai lá para o cantinho sentar para fazer a análise. Aí chega esse momento de: eu não tenho assunto, não tenho o que falar. Pedir para a pessoa, sabe, 5 minutinhos de recepção. É o seu momento, sabe? Uhum. Tire 5 minutinhos ali antes de iniciar a sua sessão de análise. E eu
falei isso com uma cliente, que ela já tá comigo há mais tempo, e na última sessão ela falou: Nossa, Beatriz, parecia a minha primeira sessão. O coração acelerou e eu falei assim: Nossa, será que ela precisa saber disso? Será que eu falo disso? Será que eu não falo? E a Uhum, sessão, assim, fluiu, sabe? uhum. Porque Sim, no presencial existe essa recepção, uhum. né? E no online, às vezes, a gente não faz, a gente não tira esse tempinho antes da análise. A gente quer que o cliente chegue e já chega falando, né? Porque a gente acha que o nosso cliente sabe o que é uma análise, mas não sabe. A gente precisa, muitas vezes, ensinar a fazer isso, né, no início. É bem pontuado, Beatriz. Obrigada. Thaís? Tá ouvindo? Uhum. Sim. Essa é uma das minhas dúvidas, porque o Lucas fala muito sobre isso, da gente não pautar, né? A gente não ficar dando direcionamento para os clientes. Porém, por exemplo, eu estou no estágio, tem cliente lá que eu já expliquei como que funciona a psicanálise, que é ela que vai trazer. Aí eu chego, eu pergunto, como é que foi a semana? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí fica. Então eu fico assim, tá, e aí? Aí ela não traz nada. Então, assim, eu acho que se eu falar assim, tá, você não tem nada para falar. Vamos falar da sua infância. O que que você quer dizer? Então, eu acho que eu estou direcionando ela, né? Se eu falar isso. O certo seria, fala então o que vier na sua cabeça, ou eu fico em silêncio. É isso que me traz Uhum. uma dúvida mesmo. O que você está sentindo hoje? Como estão as suas emoções hoje? Boas perguntas para você fazer. Antes da sessão, o que você estava sentindo, sabe? E nisso, aí ela vai se abrindo, vai falando. Porque, de fato, de início dá uma trava, né? Mas se você for fazendo essas perguntas, assim, para ela se olhar, o que você está sentindo, como foi sua semana? Ai, minha semana foi bem. Meu marido e eu fez isso. Aí não sei o que, como foi? Como que foi? Me conta mais um pouquinho sobre. Sabe, assim? Até que o inconsciente vai levando. Quantas vezes, não sei se você já viveu isso, você chega assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? Porque isso é todo mundo pensa isso, gente, todo mundo. Ai meu Deus, o que que eu vou falar hoje na sessão? Aí você chega, aí começa. Aí de repente você começa falando de uma coisa, de repente o teu inconsciente te levou para uma coisa lá totalmente diferente. Aí na hora eu paro e falo assim, meu Deus, por que que eu tô falando disso? Eu nem entendi como eu fui parar naquele lugar. Mas isso é com o tempo. Você consegue fazer isso. Eu falo que a gente consegue porque é psicanalista, mas imagina, os nossos clientes não entendem o que é uma psicanálise, o que é uma análise de fato. É muito difícil, né? Mas é bem interessante. Entendi. Teve uma hora que eu coloquei uma observação no chat, mas aí caiu. Eu não sei se você comentou sobre. Que Hum, eu estou atendendo uma pessoa que ela já é terapeuta, porém ela está fazendo agora de novo com base cristã, e ela é coach e tem mais. E ela tem a necessidade de ficar falando sobre isso, do que ela é, e fala, não, eu me analiso e aconteceu isso, e aí assim, é como se ela tivesse fazendo a terapia comigo, mas ela mesmo se analisa, ela não, ela fica dando as respostas, então assim, eu tô com bastante dificuldade em entender se eu fico calada só escutando ela mesmo se analisando, falando, ou se eu intervenho. você pode intervir nesse ponto, mas é sobre é o mecanismo de defesa dela, é a intelectualização dela, né? Por que que é tão importante para ela falar sobre o que ela é? Quem é você fora do coach, sem ser uma terapeuta? Quero conhecer a fulana, não a terapeuta. Vamos falar sobre a fulana? Aí eu acho que vai dar o baque. Sim. Aqui fala, né, no chat, tá quase dando a hora. Nem cheguei na metade do que eu queria falar, mas enfim. Camila, eu tenho uma amiga nessa área que passou por algo bem complicado. Já estava há algum tempo atendendo um homem
e em uma sessão ele pediu a calcinha dela. Foi bem difícil ela se livrar dele. É complicado, assim, tem coisas que é aquilo, não tem como você evitar, não tem como você escolher, né? Pode acontecer, não só com homem, mas com mulher também. Então, não tem coisas que fogem do controle, mas é algo que já fugiu da ética e algo que eu também não atenderia. Eu simplesmente desligaria o telefone, mandaria uma mensagem: olha, não podemos mais continuar com a nossa análise, é, e é isso, ponto final. Porque eu também posso escolher quem eu quero atender. Não é escolher, mas, gente, eu não quero tratar uma pessoa perversa. Eu não quero com a estrutura perversa. Que, igual eu vejo na pós-graduação, teve uma mulher, uma psicóloga, que falou que tratou uma pessoa que tinha abusado de criança. Eu não atendo. Sinto muito, não atendo. Não quero. Não é um cliente que eu quero atender. Eu prefiro atender pessoas neuróticas ali, né? Algumas não neuróticas, mas para perversa, não. Não quero. E nesse caso, pode até ser, né? Vai saber o que está na estrutura dessa pessoa que pediu a calcinha da analista. Eu demito. Não quero. E tá tudo bem. O que é TCC? A maioria dos psicólogos trabalham com essa abordagem, que é cognitivo-comportamental, que é onde trabalha o comportamento, a questão do pensamento, que o pensamento leva ao comportamento, e você vai tratar isso na TCC. Eles não se aprofundam. Ah, que a Tati já respondeu, né? Eu não atendo homens desde o estágio. Olha, eu só atendo homens quando, na maioria das vezes, é a esposa que entra em contato, né? Aí eu atendo, porque eu sei quem é a esposa, né? Eu sei que me acompanha. Outros homens que eu atendi, um filho de uma pessoa que eu lembro que era lá da minha cidade, atendo. Aí ele indicou para um outro homem, atendo. Mas uma pessoa aleatória vem lá no Instagram, oi, você atende homem? Não. Por isso que eu foco no Instagram só para mulheres mesmo, eu falo com mulheres. Teve um dia que eu até recebi uma mensagem de um colega. Ai, que você tem que falar para homens também. Não, meu foco é mulher. Agora, não quer dizer que eu não atenda homem, que não vem homem para atender. Vem, mas eu não foco. Uma vez, como eu não sabia mexer muito no Instagram, uma vez eu fiz uma turbinação, não fiz as coisas certinho que tem que fazer, veio muito homem, gente, e era tanta ligação que eu recebia, tanta ligação, e é em vídeo, chamada de vídeo. Você nunca atenda uma chamada de vídeo de quem você não sabe de onde vem. Não faz isso, porque para você cair em uma, é daqui para ali. Aconteceu em um encontro com Deus que, no momento da oração, fui orar por ela e ela me abraçou e me passou as mãos nas minhas costas, e até hoje isso me incomodou muito. Sinto um olhar diferente. Elaine, você sentiu algo diferente, Elaine? Camila, estou atendendo uma estudante da psicanálise que já fez a terapia por mais de ano. Vejo ela bem resolvida, mas ela está no terceiro mês comigo e sempre fico pensando o que tratar. É muito interessante isso aqui, porque são casos que você pode, igual numa supervisão, levar esse caso. Porque chega um momento da clínica que você se sente travada. Como que eu continuo aqui? Como que eu faço? É como se estagnasse. Aí você pode pegar e levar para uma supervisão para trabalhar esse caso junto com as colegas. Porque, assim, para mim ver e falar, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, eu posso errar, né? Não tem como falar. Porém, é uma defesa. Porque, gente, todo mundo precisa de análise. É uma defesa. É difícil atender homens. Somos da mesma igreja.
Pode ter tido uma transferência, né, erótica aí, né? E você sentiu isso na contratransferência. Pode ser. Eu tenho uma cliente que está comigo há quase um ano e ela quer que eu atenda o marido. Fiquei um pouco preocupada. Faço bem em aceitar atender ele? Eu não atenderia. Eu. Por que que eu falo que eu não atenderia? Se você está tratando ela, aí agora ela quer que você trate o marido, não é bom. A não ser que você terminou o processo terapêutico com ela, já tem um tempo que você não atende mais. Ah, atende o marido? Ele quer? Beleza, atendo. Mas os dois no mesmo tempo, não. A psicanálise, gente, igual eu vejo assim, terapia de casal. Você pode até fazer uma terapia de casal, mas ela não vai ser psicanalítica. Vai ser outra abordagem. Não vai ser psicanálise, tá? Então, assim, eu não atendo hoje. Se eu tô atendendo, já fiz muito isso, eu cometi esse erro, por isso que eu falo para não fazer. Esses dias para trás, é um tempo atrás, eu atendi um casal. Ah, e ele vinha para a sessão, aí depois ela vinha, aí virava aquela questão. Eu não conseguia analisar o inconsciente. Era só o consciente, eu não conseguia ver além. Não conseguia. Aí uma coisa que eu coloquei para mim, eu não vou atender mais marido e esposa junto, não atendo filha e mãe, não atendo irmãs, não atendo parentes. Se for amigacíssima, não tem aquelas amigas que, ai, atende minha amiga também? Não, porque é mais que irmã quando é amiga. Então, eu já caí nessa também e eu não faço isso, porque, gente, compromete a análise, compromete o seu trabalho. Camila, quero muito fazer parte da supervisão. Depois me explica melhor. Estou amando e está me ajudando muito mesmo, sendo minha primeira vez. Que bênção, Tayara. Fico feliz que queira continuar. Pessoal, não vai dar tempo de eu terminar o que eu tinha para entregar aqui, tem que entrar ainda na resistência do analista, que ficou mais para o final. Mas semana que vem, se as meninas concordar, eu continuo, tá? Falando na supervisão sobre as resistências. Mas eu acredito que o que a gente abordou aqui já deu para dar um entendimento sobre a resistência, sobre como manejar a resistência, o que pode, o que não pode, o que você precisa fazer, que não precisa fazer. Qual sua opinião sobre atender pessoas da mesma igreja? Eu também não atendo. Eu não atendo. Eu faço parte do ministério e eu não atendo. Esses dias eu até falei com a pastora, né, um tempo atrás. Falei, pastora, eu quero servir no ministério, atendendo, né? Se você vê uma pessoa que precisa, eu tô aqui. E daí veio a pessoa para mim atender. Gente, não dá certo. Eu me senti desconfortável. Talvez para você pode dar certo, igual a Nádia tem um trabalho lá na igreja, né? Dá certo. Para mim não É, deu. mas ela não é da mesma, né? Ela é de uma outra congregação, entendeu? Ah, aí. Ah, sim, sim, outra congregação, beleza, mas da mesma igreja, eu não acho legal também. Ainda mais quando a igreja é pequenininha. Aí não dá certo, gente, não dá. Não dá, não tem confiança terapêutica. Ixi, é muita questão que você pode evitar. Você pode encaminhar. O nosso erro é querer abraçar o mundo. Vem criança, eu atendo. Vem, fui eu, tá? Vem o marido da esposa, eu atendo. Vem a irmã, vem a filha, a mãe, a filha, eu atendo, porque eu quero atender. Não, peraí. Até que ponto o meu conhecimento me permite? É igual, eu não atendo criança, eu faço pós-graduação, eu acho uma clínica muito delicada, eu não atendo. Ainda mais online, eu falo assim que quando eu começar a atender crianças, que é um projeto futuro, eu quero atender ali até 10 anos somente presencial. Quero ter um espaço, sabe? Aí acima de 10 anos pode ser que dê online, mas também não é minha vontade atender online. Eu acho muito delicado, sabe?
com as crianças, a gente tem que lidar com os pais, com a falta dos pais, com o manejo com esses pais. Não é fácil. Eu tenho amigas psicanalistas e enviamos clientes umas para as outras, para não atender pessoas próximas ou a gente da nossa igreja. Somos pastoras e psicanalistas. Parabéns! É isso, entender, né, o nosso lugar. Então, assim, igual, vem umas pessoas para mim, eu encaminho. Eu encaminho, gente. Eu não tenho problema nenhum quanto indicar. Ixi, eu sou muito tranquila quanto a isso. Nunca tive problema com indicação. Eu tenho aquilo para mim. Aquilo que é meu é meu. Então, eu não estou aqui para rivalizar com ninguém. Ixi, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu quero que as pessoas avancem. Tem espaço para todo mundo, gente. Quantas pessoas tem nessa face da Terra? Quantas? Então, a gente não pode limitar, né? A nossa capacidade, enfim. Beatriz? Eu acho que essa questão de indicar, às vezes até é outra abordagem. É igual você comentou, psicanálise não é para todo mundo. Às vezes a pessoa chega, por isso que é tão para mim, é muito importante a gente estar nas primeiras sessões explicando. Aqui você faz a pauta, aqui você tem lugar de fala, explicando como funciona a psicanálise, trabalhamos com o inconsciente, porque às vezes a pessoa vai parar e falar assim, isso aqui não é para mim. Eu quero uma terapia de casal. Sei lá, eu quero algo diretivo, porque é o que eu quero, é dicas práticas, é o que eu quero. Às vezes a pessoa vai falar isso. Uhum, E aí eu indico, eu tenho uma amiga psicóloga mesmo, que ela faz atendimento online, ela trabalha com a TCC, é uhum, isso que a pessoa quer? Ela não tá... Às vezes a gente quer enfiar psicanálise goela abaixo da pessoa. aham, Vou te verdade. indicar outra psicanalista, porque tem que ser a psicanálise. E às vezes não é isso que a pessoa quer. Ela Uhum, não está preparada para análise, ela uhum, não quer uma análise. E eu uhum. acho muito interessante que tem gente que chega querendo direção e ama a psicanálise, começa a gostar, fala, nossa, é isso mesmo, adorei, permanece, né? Vai ter ótimos resultados. E tem aqueles que não vão se adaptar e tá tudo bem, né? Isso mesmo. É isso. É isso aí. Ah, Ana, eu não tenho outro horário de supervisão, só tenho na segunda-feira. Não tenho, infelizmente, eu nem consigo outro dia para poder fazer, sabe? O único dia que eu tenho para fazer é a segunda-feira. Mas as aulas ficam gravadas, e aí, quando você puder participar ao vivo, beleza. Quando não puder, aí tem como assistir gravada, tá bom? A Thaís está perguntando, não entendi a parte que você não atende duas amigas. Porque assim, ó, quando as amigas são muito amigas, são irmãs. E eu já atendi duas amigas. E o que aconteceu? Essas duas amigas me colocaram no lugar de mãe. Aí, quando uma estava mal, Camila, fulana tá mal, fala com ela. Aí quando a outra estava mal, Camila, fulana tá mal, fala com ela. Então, aonde que elas me colocaram? E eu me permiti. A contra-transferência pesada a transferência e contra-transferência, tudo assim. Eu me deixei levar nesse lugar, sabe? E não é saudável. Porque eu não conseguia trabalhar com elas o desenvolvimento, o inconsciente. Eu me coloquei no lugar, entende? Por isso não é bom. Não é bom de jeito nenhum. Porque atrapalha o processo delas. Não é nem tanto por nós, mas atrapalha o processo delas. E aí a gente se frustra, porque também não vê o avanço. Não é legal. A minha opinião. Mas é aquilo que eu falo, eu já errei, gente. Mas para que vocês não precisem passar por isso, porque não é fácil de repente você ter que mandar mensagem para uma falando que não tem como mais continuar a análise. É muito difícil. Ainda mais porque eu já estava nesse lugar maternal. Então, sabe o que que é você ter que falar para um filho? Não dá mais para mim ficar perto de você? É exatamente essa sensação. Então, custa para a gente também, entende? Custa muito. Vai ficar disponível a gravação de hoje, por nada. E é isso, né? A gente aprende muito com os erros.
E quando a gente ouve o erro do outro, é muito importante para a gente não errar, não cometer o erro, não precisar cometer esse erro, né? Ô, Camila, Oi, Flávia. eu não sei onde levanta a mãozinha aqui. Quando você falou em não atender membros da igreja, por que não atender? E assim, a minha igreja é uma igreja bem grande. Uhum. E eu não sou aquela pessoa muito pública na igreja, né? Então, assim, eu tenho contato com poucas pessoas. Mas já teve algumas que me procurou. E assim, você falar para que não é uma, assim, a sua opinião, né, sobre atender pessoas da igreja. Porque assim, você já teve alguma experiência que não foi boa? Olha, o que eu entendo hoje sobre a igreja, né? Vamos lá. Lembre-se minha opinião, tá? Uhum. É que dentro da igreja há muitas transferências. Primeiro ponto, que quem está ali busca talvez uma validação, busca o pai que não teve, busca a mãe que não teve, na pastora vê a mãe, no pastor vê o pai, entende? E você começa a atender, talvez inconscientemente você se coloca no lugar de querer salvar, se coloca no lugar de querer tirar essa idealização dele, do pastor, idealização dela para a pastora. Então, assim, não quer dizer que você não pode, não é bom. Eu não atendo devido a isso, até porque tem as minhas questões com esse lugar transferencial dentro da igreja, porque eu me vi muito nesse lugar transferencial, entendeu? E se deixar, eu quero salvar todo mundo desse lugar, porque eu sei que esse lugar não é bom, traz muito sofrimento. E como eu sou aquela pessoa que, se eu não cuidar, eu quero salvar todo mundo, então eu prefiro não. Eu prefiro atender pessoas que estão mais distantes, né, que eu não tenho um vínculo, para não cair nesse lugar da contratransferência. Mas se você acha, não, eu dou conta, eu sei separar, vai, vai na fé. Mas eu não faço devido às minhas questões também. Certo. Obrigada, Camila. De nada. Eu tenho uma cliente da minha igreja. É isso, tem pessoas que vão dar conta, gente. Eu falo, talvez seja a minha vulnerabilidade, talvez seja a minha questão de ser tratada na minha análise, mas eu não tive uma boa experiência dentro de um ministério, sabe? Então eu acho que eu preciso ainda curar muita coisa dentro de mim em questão do ministério em si. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com aquilo que ficou dentro de mim. Então, eu sofri muito, gente, muito. Quando se fala assim, trauma religioso, eis-me aqui, ambulante. Então, eu tenho muito medo de transferir isso, entende, para os meus clientes. E eu tenho, quando aparece cliente que fala muito sobre questão do ministério, eu tenho que me policiar muito para não colocar o meu desejo ali. Muito mesmo, gente, muito. Eu tenho que me forçar muito. Então, cada uma vai ter a sua vulnerabilidade, igual a pessoa que não atendo homens. Tá tudo bem. Pode ser uma vulnerabilidade também, entendeu? Mas tá tudo bem. A gente pode levar para nossa análise e tá tudo certo. E é isso. Ficamos por aqui. Eu vou, eu vou tirar uma foto, né? Claro, que essa sala tá tão linda. Você que quer continuar, pode me chamar depois, eu explico certinho como funciona, vocês vão amar a supervisão. Tem outra questão também, eu abri consultoria, se você entende que você quer avançar no Instagram, me chama também, eu posso te ajudar nesse lugar, porque eu entendo assim, que a gente estuda teoria, somos maravilhosos psicanalistas, estamos buscando, mas quando vai para o Instagram, e agora? O que que eu vou fazer para avançar aqui? Então, eu abri consultorias também, tá bom? Se você quiser saber, também me chama, que eu te explico. O que muda a consultoria da supervisão? Aqui na supervisão, a gente trabalha teoria psicanalítica, a gente estuda casos dentro da supervisão, só isso. Na consultoria, eu vou trabalhar com você em questão dos seus bloqueios,
em questão de aparecer. Tem muitas que já não tem mais esse bloqueio, né? Mas tem dificuldade de criar conteúdo. Tem uma que me procurou perguntando se eu ajudaria ela na consultoria a fazer grupos terapêuticos. Eu ajudo. Eu estou aqui para isso, sabe? Qual é a sua dificuldade, sua demanda no Instagram, sua demanda em criar grupos, fazer grupo online? Para isso é a consultoria, tá bom? Deixa eu tirar uma foto. Um, dois, três e já. Deixa eu tirar do outro lugar aqui. Peraí. Um, dois, três e. Tem mais uma etapa aqui. Peraí. Um, dois. Sorria porque você não sabe em qual grupo vai. Oi? Sorria porque você não sabe qual grupo você está. Verdade. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês, por estarem aqui. Eu espero que essa aula tenha contribuído muito para você, tá? Qualquer coisa, pode me chamar. Se quiser tirar dúvidas, estou aqui também, tá bom? Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser, as meninas da supervisão. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente.